Bom dia, bom dia, bom dia para você. Graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler um texto contigo que está lá em Lucas 4. Vou ler 2 versículos, o 38 e o 39. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou a febre. Grava esta frase. Ordenou a febre que a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles. Glória a Deus por essa palavra. E o que me chamou a atenção nesse texto? A autoridade de Jesus sobre algo que na nossa cabeça, na nossa mentalidade é inanimado, é algo subjetivo, digamos assim. Assim como as circunstâncias, como os problemas, como o vento, como a tempestade, a gente acredita, na nossa mentalidade humana que essas são coisas que nós não teríamos gestão. Aí Jesus vem aqui e ordena a febre. Ele não olha para a sogra de Pedro e fala assim: Senhor, está aqui nas tuas mãos a tua serva, eu peço que o Senhor Não. Ele ordenou a febre, sai, deixe-a agora. E aí, a gente começa a entender sobre a questão da autoridade. Jesus tem autoridade, mas você lembra que Jesus, ele faz com que a gente imite ele em tudo? Ele quer que nós o imitemos em tudo, absolutamente. E aí, a gente vai lá em Gênesis 1, na criação do homem e da mulher, e olha o que o Pai fala. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou, tá criando o homem e a mulher, Criou o homem, agora a mulher. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Tudo está sujeito ao homem e à mulher. Jesus, 100% Deus, 100% homem, tem essa autoridade e sabe usá-la como ninguém. O que ele quer? Que a gente imite a ele quanto a isso. Tem um outro episódio muito interessante também, que nós amamos essa história. É uma das vezes em que o Senhor acalma a tempestade, tá? Que tá lá em Marcos 4, que é sinótico com Mateus 8 e Lucas 8. E a gente lê o seguinte, Marcos 4, a partir do 35. Vou ler do 35 ao 41, que diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está pegando a autoridade que Jesus tem e deu para mim e para você? Nós temos a mania, de ir diante do Senhor, orar para que Ele vença os inimigos, para que Ele aquiete as tempestades, para que Ele cure as doenças.
Mas aqui nesses textos a gente tem a comprovação cabal de que nós podemos e temos autoridade para fazê-lo. Quando lá em Gênesis o Senhor nos deu a autoridade de dominar sobre a terra e sobre todas as coisas da terra, quando a gente vê Jesus aquietando o vento, aquietando o mar, dando ordem à febre, a gente começa a entender que o nosso posicionamento não tem que ser de ir a Deus e falar dos nossos problemas para Deus, mas falar do nosso Deus com a autoridade que Ele nos deu aos nossos problemas. Nós temos condição de gerir as circunstâncias com a autoridade que nos foi outorgada por eles. Eles nos deram essa possibilidade, mas a gente se abate muito, né, diante de determinados gigantes. Mas não, olha a coragem de Davi diante de Golias. Um menininho, um tampinha diante de um gigante. Ele não temeu, ele falou, eu vou na força do meu Deus. A gente não está aqui delegando poder e força ao nosso braço. A gente não confia no nosso braço, a gente confia na autoridade de Jesus que está sobre nós, porque nós estamos debaixo da autoridade dele. Você entende sobre isso? A partir de hoje, é só uma questão de você virar uma chave. Eu tenho algumas experiências muito loucas e eu evito falar sobre isso porque as pessoas têm dificuldade e resistência de acreditar. Mas uma delas foi muito emblemática. Nós estávamos indo para um retiro da nossa igreja. Chovia torrencialmente. Eu tenho muito receio, não vou dizer outra palavra, eu tenho receio de chuva porque eu já sofri um acidente de carro na chuva. Eu rodei na Avenida Brasil com o carro e saí da pista, né, por conta da chuva, chovia muito. Então isso ficou marcado. A gente é marcado pelas dificuldades mesmo, pelas coisas que a gente passa, e eu vou precisar trabalhar muito isso em mim para voltar a dirigir como eu dirigia antes. Mas enfim. E nesse dia, já estava dando a hora da gente sair, os ônibus iam buscar a gente na igreja e levar-nos para o sítio. Só que pegávamos estradas, né, vias expressas, e a chuva era intensa. Aquilo começou a me tomar de certa forma. Eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a ficar muito apavorada. Eu falei, não, isso não vai me dominar. Parei na porta, olhei para o tempo e chovia, chovia, chovia. E eu comecei a dar ordem para a chuva. Para, aquieta-te. Em nome de Jesus. Que é uma procuração que a gente tem, né? Usar o nome de Jesus é poderosíssimo. E eu para em nome de Jesus, para em nome de Jesus, para em nome de Jesus. E aí aquilo foi me acalmando e a chuva foi serenando. Desci, eu moro numa ladeirinha, desci água como uma cachoeira. Deu a hora de eu ir e eu declarando para a chuva parar, que nós íamos pegar a estrada, nós não íamos pegar a estrada com aquela chuva, ia atrasar tudo, e eu declarando para a chuva. Gente, sério, quando eu cheguei na igreja, já não chovia mais. E aquilo me impactou de uma forma tão grande, eu falei, opa, então quer dizer que, né, ele fala para a febre, ele aquieta o mar, a tempestade, calma aí. E agora eu uso dessa autoridade. Fernanda, que loucura, que papo de doido é esse? Use da autoridade. Eu quero que você venha falar comigo depois. Você venha testemunhar para mim sobre como foi a tua experiência. Porque eu sei que vai funcionar, porque é a palavra. Eu não estou inventando nada para você, eu dei as referências. Tá aqui Lucas 4, Marcos 4, Mateus 8, Lucas 8, Gênesis 1, 28. Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas. Basta que a gente não deixe que o medo nos domine. Se o medo dominar, vai acontecer igual aqui com os discípulos. Ai, o Senhor não se importa que a gente morra. Quantas vezes a gente já foi diante de Deus assim? O Senhor não tá vendo? O Senhor não tá vendo? Ele tá vendo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Inclusive, ele sabe a autoridade que ele deixou sobre a sua vida e que você não tá usando. Você corre igual um garotinho com medo e aí você fica desesperado diante do gigante, diante da circunstância, quando você tem autoridade para declarar sobre o seu problema, a autoridade que Deus te deu. Então, a partir de hoje, você vai virar essa chave e você vai parar de falar para Deus dos seus problemas, mas você vai começar a usar a autoridade que Deus te deu sobre os teus problemas. Desemprego, eu te dou uma ordem, acabou. Essa fase acabou. Doença, eu te dou uma ordem, sai, em nome de Jesus. Tempo, chuva, tempestade, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Eu duvido que não vai acontecer coisas mirabolantes, que você vai ficar assim, ó, de cara. Eu duvido. Tá aqui, ó.
Está escrito, você tem autoridade. Então, para hoje eu quero muito que você se lembre, você tem autoridade. Gênesis 1:28, o Senhor não estava falando apenas com Adão e com Eva, com toda a sua descendência, e nós fazemos parte disso. Então, a partir de hoje, vira essa chave, não deixe que as circunstâncias te apavorem, use a sua autoridade. Também quero muito que você se lembre que não foi qualquer pessoa que determinou essa autoridade sobre a sua vida. Não foi um pastor, uma missionária, um evangelista, não diminuindo aqui a importância de todos eles nas nossas vidas, mas foi o próprio Deus quem deu a autoridade para nós, para que possamos dominar sobre todas as coisas que estão na terra. Use dessa autoridade, mude a sua vida, a sua trajetória, o seu cotidiano, através das palavras que você tem poder para declarar. Porque assim como nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus, Ele declarou sobre todas as coisas e todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. A partir de hoje, pare de profetizar maldição sobre a sua vida, pare de murmurar, pare de reclamar, comece a usar a autoridade para profetizar bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu duvido que as coisas não vão mudar. E por último, mais ou menos importante, não esqueça, você pode. Não deixe que tudo seja dominado, que tudo domine você, mas você pode dominar todas as coisas. Acredite, creia tão somente, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Não estou aqui determinando força do seu braço. Lembra que eu falei sobre isso agora? Não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, a sua conta bancária, seu status, nada disso. Mas é a autoridade que o próprio Deus designou para a minha vida e para a sua. Faça uso com sabedoria e veja a sua trajetória ser transformada pelo poder de Deus. Papai, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra extraordinária que delega poder a cada um de nós, o poder que vem do alto, que se não fosse o Senhor para nos dar, nós não teríamos. Obrigada por confiar a nós essa autoridade. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a orar como te apraz. A tua palavra fala que a gente ora, não recebe porque pede mal. Que o Senhor nos ensine a orar como devemos orar, com a autoridade que precisamos ter, para que não sejamos dominados por nada, absolutamente. Para que não sejamos dominados por medo, por ansiedade, depressão, por síndromes, por nada, mas dominarmos, Pai, todas as coisas que estão na terra. Nós podemos sujeitá-la, como a Tua palavra mesmo nos garante. Então nos dê a possibilidade, a condição, a coragem de exercer essa autoridade. Muito obrigada por isso. No nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos e clamo pela Tua direção, para que estejamos sensíveis à Tua voz, Senhor, e obedientes. No nome de Jesus, eu entrego a nossa casa aos Teus cuidados e peço que o Senhor nos acompanhe por todos os caminhos que percorremos. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe. Beijo!